Olá, amigos próximos e distantes, tudo bem com vocês? Como sempre prometido, de trazer para vocês personalidade de notável conhecimento, temos a honra de conversar com a admirada psicóloga Ada Cristina de Miranda, especialista em transtorno alimentar e transtorno de personalidade borderline. Ada, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, Jorge. É um prazer estar aqui. Uma honra também tê-la você conosco. No Dom Quixote, o personagem diz peremptoriamente: "Eu sei quem sou. Eu sei quem sou." Você sabe quem é você? Jesus, que pergunta difícil para a gente pensar sobre. Sem dúvida. Mas eu sou mulher nordestina, baiana, mulher negra também, psicóloga. Definitivamente a psicologia faz parte da minha vida como um todo. Eu acho que a melhor definição também é uma pessoa que está sempre buscando melhorar de alguma forma, que a gente nunca está pronto na vida. Certo. Melhorar como profissional, melhorar como pessoa. Nossa, é bem difícil. É muito difícil. Definir quem a isso gente é um desafio para todo mundo. Tanto sim, que é uma pergunta que eu faço a todos os entrevistados. Se me fizessem também, eu acho que eu teria a mesma dificuldade. Mas assim, nessa linha de interrogação, sua trajetória, como você veio a ser quem é? Como se constitui ou se constituiu o ser? Serada. Eu sou fruto das minhas vivências. Eu acho que todo mundo, todo ser humano, ele é fruto das vivências da gente. Fruto do que é importante para mim, fruto dos meus valores, fruto da maturidade também da vida, fruto dos valores que meus pais passaram, dos valores que eu identifiquei como positivos na minha vida. Sim. Que nem todos os valores que a gente tem são iguais aos nossos pais. Fruto da minha profissão, fruto das minhas relações com os meus amigos, que são muito importantes na minha vida também. Hoje a Ada é uma junção de uma vivência de 35 anos de vida, que passou por muitas dificuldades, no sentido pela convivência com os meus transtornos mentais. Uhum. E que hoje tá aqui, né? É como eu falo para os pacientes, para mim, a pessoa que tá na minha frente é uma vida inteira que fez você estar ali. Então, o que eu sou hoje são 35 anos de construção da pessoa que tá aqui, que não tá pronta. Claro. Né? Acho que a gente morre se construindo e se reconstruindo o tempo inteiro. E a trajetória foi direta? Houve, claro, percalços, mas houve desvios, né? Você tinha uma meta, não é, um projeto, e houve desvio, ou foi uma trajetória assim, straight? Não. Acho difícil a gente encontrar uma pessoa que tem uma trajetória linear, né? Essa pessoa é muito sortuda na vida. Mas não, assim, minha trajetória ela não foi linear. Principalmente quando a gente fala da profissional, né? Eu me formei, eu queria ser concursada, eu queria trabalhar em hospital, tentei, mas o concurso nunca levei a sério. Assim, eu estudava, mas não daquela forma que a gente precisava estudar. Tentei fazer algumas seleções para entrar em hospital aqui em Salvador, mas graças a Deus não deu certo. Né? Não deu certo, hoje eu dou graças a Deus que não deu certo, porque hoje eu vivo da clínica e é o que eu amo fazer. Eu realmente não me vejo trabalhando em outra coisa, nem dentro da própria área da psicologia. Sim. Então foi um processo que na época não foi legal viver, mas que hoje eu dou graças a Deus de que a vida deu essa virada que eu não desejei. Essa virada ele trouxe a ser o que é. Sim. E a felicidade dentro da profissão também. O doutor Antônio Carlos Lopes, que foi o organizador do monumental Tratado de Clínica Médica, falou numa certa entrevista, que me deixou muito admirado,
dizendo que ele fazia o diagnóstico do paciente ao apertar-lhe a mão. Como é que você faz um diagnóstico inicial? Olha, diagnóstico de transtorno mental é algo extremamente complexo. A gente não tem marcador biológico, né, por exemplo, se você tem problema na tireoide, você vai fazer um exame ali que o médico vai avaliar e vai falar assim, não, você tá aqui com problema na tireoide por conta disso aqui. Então, o diagnóstico de transtorno mental, ele não é algo fácil de se fazer. A gente tem transtornos que na apresentação se parece. Então, o diagnóstico, ele é um processo que a gente tem, né, ali de avaliação de semanas, de uso de testagens, de avaliar de fato assim que a frequência dos sintomas, o prejuízo que aqueles sintomas estão apresentando na vida do paciente. E é importante a gente lembrar que a maioria da população não tem diagnóstico, tá? A gente acha que tem, hoje tá na moda, tem um diagnóstico até que todo mundo na moda. A maioria da população não tem diagnóstico. Né? A maioria da população tem sofrimentos que são normais da vida, tem traços de algum transtorno. Né? Eu abri o nosso DSM, tantas páginas, né, que se fala para os pacientes, assim, se você for pegar o nosso DSM, você for ler, você tem tudo. Mas para os nossos telespectadores e tal, o que é DSM? Ai, verdade, é o livro que a gente usa para o diagnóstico da saúde mental, DSM. DSM a gente tem ali os critérios de diagnóstico. Perdão, gente, eu esqueci de falar o principal. Não, mas nós estamos aqui para isso, esse bate-papo é exatamente para né? Isso é o livro que a gente tem, né, que a gente da psicologia utiliza ali para nos orientar no diagnóstico, onde tem, né, os critérios diagnósticos, é o que nos orienta. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, fazer esse diagnóstico não é só abrir ali e falar assim, são 9 critérios, tem isso, isso, isso. Não, a gente precisa avaliar a frequência desses sintomas, o prejuízo na vida daquela pessoa desses sintomas. E, então, diagnóstico de transtorno mental realmente, às vezes, demora. E isso não quer dizer que a gente não vai estar tratando aquele paciente. Porque o mais importante é a gente tratar o sofrimento daquele paciente. Então, a gente começa, muitas vezes, a tratar o sintoma para depois vir essa confirmação do diagnóstico. Ok. É bem complexo. A humanidade, eu tenho refletido a respeito, tem assim o seu comportamento agressivo aumentado ou reduzido? Como é que você vê essa questão? Então, a raiva é uma emoção que é muito comum que os pacientes eles apresentem dificuldades de regular essa emoção. O que é regular essa emoção? É você aprender a lidar com essa emoção sem ir do impulso que aquela emoção tem. Cada emoção, ela tem um impulso de ação, como a gente chama. Então, por exemplo, se a raiva, a gente vai para a agressão. A gente quer brigar, a gente quer gritar, a gente quer bater. Tristeza, a gente quer para inércia, ficar né, mais recolhido. Se recolher. Ansiedade, fuga. Então, a raiva é uma emoção, sim, que as pessoas elas apresentam grandes dificuldades de regular essa raiva. Até porque hoje as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. A maioria dos pacientes chegam até o consultório sem nem saber nomear as emoções. É isso mesmo. Então, se eu não sei nomear, como eu vou lidar com aquela emoção? Então, eu vou sentir raiva e eu Primeiro saber o que, né? Para Exato. depois como, por quê e outras tais. Verdade. O filósofo Arthur Schopenhauer disse certa feita, escreveu, só a dor é positiva. Como você percebe a consciência de exercer profissão que busca aliviar ou curar a dor do outro? Então, a psicologia ela não tá para curar a dor de ninguém. Né? A dor faz parte da vida, tá, gente? Não tem como você não sentir dor. A dor faz parte da vida e a dor tem sua função na nossa vida. Na DBT, que é a abordagem que eu trabalho, que é a terapia comportamental dialética, que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a gente traz esse conceito que poderia você trazer como dor, que seria o sofrimento. E o que seria esse sofrimento? É a dor natural da vida, quando a gente não... Mas a não aceitação daquilo. Então, como você não vai sentir dor
se, por exemplo, uma pessoa que você ama morre? Impossível. É anormal. E as pessoas hoje querem não sentir dor. E não dá. A dor, ela tem a sua função. A gente precisa sentir dor. E, inclusive, a dor, ela nos comunica as coisas. Porque, né, quando a gente fala de sofrimento emocional, a gente fala de emoções. E cada emoção ela tem uma função de comunicar alguma coisa. Então, é impossível não sentir dor. A dor faz parte da vida. Eu brinco com os pacientes, eu fiz possível. Você já nasce sentindo dor, que você já nasce chorando. Então a gente já nasce ali sentindo algum incômodo. Então nisso aí tem uma lição de que você deve manifestar a dor e não recolhê-la. Perfeito. Né? A gente deve cuidar das nossas emoções, né? Da dor emocional. E o que a gente observa muito é justamente a fuga. A não sentir. Usar o trabalho como uma forma do não sentir. Eu não me excluo disso, eu utilizo muito meu trabalho. Quando eu vejo, eu já estou utilizando o trabalho como fuga. E, no entanto, a gente precisa olhar para essa dor, a gente precisa validar essa dor, a gente precisa sentir de fato essa dor, ter o espaço para sentir essa dor, da mesma forma que vão ter momentos que a gente vai precisar acordar, levantar, peraí, não vou sentir, eu preciso dar conta do que eu tenho que dar, mas depois eu não posso não sentir. Certo. Então, você diria, a exemplo da dor esportiva ou dor de amor, que esta dor, a dor, tem função social? Sim. Se eu não sentir a dor do amor, como é que eu vou me conectar com o outro? Somos seres que precisamos estar em sociedade. Se eu não tenho amor, se eu não tenho empatia, se eu não tenho um vínculo com o outro, eu vou deixar de ser humano. Por exemplo, se a gente tira um cachorro e tira ele, né, deixa ele que ele não conviva mais com outros cachorros, ele não deixa de ser cachorro. Mas se você fizer isso com um bebê humano, ele vai deixar de ter as características, né, de ser humano. Então, a gente precisa estar conectado com outras pessoas. Se você se afasta, se você se isola, você adoece. Então é por isso que o filósofo, voltando a ele, disse que só a dor é positiva, porque ela traz ensinamentos, não é? Eu não diria que só a dor é positiva. Eu diria que todas as emoções são positivas. Todas as emoções, de fato, têm a sua função. A gente precisa... A dor tem a sua importância da mesma forma que a felicidade tem a sua importância, que os momentos felizes têm a sua importância. Não é saudável você viver só na dor. Se você está sofrendo o tempo inteiro, vá para terapia. E também não é positivo a gente ficar só na felicidade, porque a vida não é justa muitas vezes. Não. Né? A vida muitas vezes é dura. E como é que a vida vai ser dura com você, vai te tirar uma coisa que você quer, uma coisa que você gosta e você vai ficar feliz? Agora Vinícius dizia, né, que a vida tem sempre razão. Mas ter razão não quer dizer que a gente não vai sofrer. Com coisas... Você percebe que são coisas diferentes? Eu posso aceitar alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu não vou deixar de sentir aquela emoção consequente daquilo que está acontecendo. Vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo mais drástico, assim fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? A psicologia não é comum, não é tão fácil para todos, né? Se buscar entender, isso é uma coisa muito difícil. E corajosa fazer terapia, meu ver. Vamos dar um exemplo, assim. A gente tá uma pessoa que você ama muito e você tá ali acompanhando anos de sofrimento, de um câncer, por exemplo, e você sabe que aquela pessoa não tem mais o que ser feito e aquela pessoa falece. O que a gente geralmente sente? Realmente um alívio, né? Aquela pessoa, a gente fez o que podia naquele momento e a pessoa faleceu. E a gente tem um alívio. É muito comum isso, né? Tipo, meu Deus, a pessoa descansou. E eu aceito isso, porque a gente tentou de tudo. Então esses paliativos para amenizar, você acha que são importantes e que devem ser praticados? Em relação a coisa até que você falou da morte e tal. Sim, é fundamental, é fundamental. Mas só concluir um pouco da dor, isso não vai tirar a dor da perda, né? Não. Então são duas coisas que coexistem ali ao mesmo tempo. E em relação aos cuidados paliativos, são de suma importância. As pessoas, elas acham que cuidados paliativos é só quando a pessoa não tem mais o que fazer, vão entrar em cuidados paliativos. Não. Gente, cuidados paliativos a gente deve entrar quando
recebe um diagnóstico ali de algo crônico ou de algo que pode levar, né, ao fim da vida, e ela deve vir desde o início do diagnóstico. Então seria assim, preventivamente? Também. É isso? Para prevenir que mais para frente o paciente não sinta tanta dor. E a ideia, eu sei que parece estranho, mas a ideia é você dar uma boa morte. Sem um sofrimento, sem angústia. Você não precisa morrer em sofrimento intenso. Né? Eu fiz estágios, né, em pacientes com câncer, e eu já presenciei as duas situações. E isso parece muito estranho para a maioria das pessoas, mas é bonito você ver uma pessoa que morre em paz, que se família, assistida, né? E da mesma forma que é extremamente angustiante você ver uma pessoa falecendo que não aceitou aquele momento, que não aceitou os cuidados, que não aceitou nenhum remédio para não sentir dor. Esse é o grande encontro da pessoa consigo mesma, né? Nem sempre é aceito, né? O irmão da cantora Marina, Antônio Cícero, escritor, poeta, compositor também, ele foi, né, estava com doença, ele foi para, não me lembro, Suécia, não sei, para ter uma morte assistida, né? E parece que, claro, entre aspas ficou bom, né, para todo mundo. Amenizou para todo mundo. Aí já a morte assistida, a gente já entra em muitas questões éticas, né? Que eu realmente não consigo fechar uma opinião. Uma opinião, entendimento. Né? Porque assim, no cuidados paliativos, a ideia não é acelerar a morte. Porque muitas vezes você pode ali acelerar a morte sem querer, se a equipe não sabe fazer isso muito bem. E a ideia não é essa. É respeitar este momento, dando qualidade naquele momento. E que a pessoa vá no seu momento. E não essa aceleração. Eu sei. Né? Esse termo assim, dessa morte assistida é algo muito complexo para a gente avaliar. Discorrer sobre, né? Eu acho que não tem. Alguns dos transtornos tratados por você acometem em maior número, eu creio, as mulheres, que depois de muitas lutas pela emancipação, ganharam direitos e deveres. Isso impactou a saúde delas? Então... Veja, né, que essa coisa, antes só vivia em casa cuidando dos filhos, né? A manutenção da casa cabia tão somente aos maridos, mas depois, com a emancipação, com luta, né, terrível, a mulher conseguiu, né, sair para o mercado de trabalho, adquiriu outros deveres, sem deixar os deveres também anteriores, porque continuaram mães, não é? E também provedoras. Eu estava tentando chegar à linha do raciocínio disso com, né, o borderline e as transtornos alimentares. Nisso a gente tem uma sobrecarga de tarefas dessa mulher, de exigência dessa mulher. A mulher hoje cumpre uma função a mais, na maioria das casas. Claro que tem, sim, as suas famílias, né, que o marido também faz todas as funções de casa, não é o geral, mas alguns já estão indo nessa direção, claro, né? Solidariedade, respeito. Na casa de minha mãe, meu padrasto é excelente dono de casa, melhor do que eu, inclusive, sorte ali. Dela. Sim, mas a gente tem, sim, eu acredito que sim, tem esse efeito na saúde mental dessas mulheres, né? A gente não tem como não falar de que em determinados ambientes existe muito machismo ainda. Essa mulher não tem que se provar 2, 3 vezes para ser respeitada. Então ela fica sobrecarregada mesmo. Sim. Não é? Sim, eu acredito que sim, a gente ainda tem esses padrões que a gente... E como me parece que a preocupação maior, porque agora que estão conquistando o mercado de trabalho, a mulher se dedica mais a essa realização pessoal, deixando talvez um pouco de lado esses outros afazeres, né? E aí isso causa um certo, para dizer o mínimo, desconforto e angústia nas mulheres? Acho que depende da mulher.
Jorge, depende da mulher. É difícil a gente generalizar, eu não gosto muito de generalizar as coisas, porque eu acho que depende muito. Porque hoje você tem, essa emancipação, ela deu poder de escolha pra gente. Perfeito. Né? E cobrança ao mesmo tempo, porque eu acho isso muito doido. A gente tem poder de escolha, mas se a mulher quiser ser dona de casa, ela é criticada. Se a mulher quiser trabalhar e não ser dona de casa, ela é criticada. Se a mulher, ela quer só ser mãe e ser dona de casa, ela é criticada. Se a mulher sai para trabalhar e deixa o filho, é criticada. Então não tem muita coisa que a gente faça que a gente de fato ali não seja criticada. Pois é, doutora. Nessa profissão, eu vejo em você um sacerdócio. É necessário unir a inteligência da mente, a inteligência do coração. Sabe, na sua profissão, essa é uma entrega, sabe, de amor e também de renúncia. Então, para isso é necessário unir essa inteligência da mente e a inteligência do coração, unir ambas. Antes de eu responder, pode fazer uma pergunta? Pode. Por que você acha que é um sacerdócio? Porque eu acho que é uma entrega que está além da questão profissional. Eu acho assim que está embutido muito amor e também, mesmo exercendo profissionalmente, tem renúncias, certas renúncias, né, que são feitas para exercer plenamente, humanamente, essa atividade. Então, a gente precisa ter... É uma profissão que demanda muito emocionalmente da gente. A gente está ali escutando as maiores dores do paciente. A gente está ali escutando coisas que muitas vezes o paciente não fala mais para ninguém, mas chega ali e eles fala. Tem sessões que são muito pesadas pra gente. Então, se você deixar de ser humana como psicólogo, eu acho que não só como psicólogo, se você tirar a parte humana de qualquer profissional da área da saúde, se você faz isso, se você é profissional, você aposente. A gente tá ali lidando num momento de maior fragilidade daquelas pessoas. E quando a gente fala da psicologia, a gente fala muitas vezes de dores que não são palpáveis, dores que o mundo inteiro diz que a pessoa tá errada. E a gente tá ali escutando, entendendo, validando. Se a gente não tiver essa parte humana, a empatia, o acolhimento, a validação do que deve ser validado, claro, não tem processo terapêutico, né? Eu acho que qualquer profissão da área de saúde deve ter um amor pelo que você faz. Porque toda profissão, a gente vai exigir da gente renúncias de alguma forma. Né? Então, o tipo de paciente que eu trabalho é o tipo de paciente que já aconteceu de no horário perto de dormir, o paciente liga em crise para mim e eu preciso ali dar conta dele. Né? No sentido de tirar ele da crise. Então, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer os nossos limites. Porque não dá também pra gente estar 24 horas disponível para todos os pacientes. Exatamente. E para isso a gente prepara, né? A gente tem ferramentas que as abordagens, né, oferecem pra gente, para que o paciente ele possa usar quando a gente não estiver disponível para ele. Mas amor, humanidade, dedicação, não tem como. E eu acho que, a meu ver, é o básico de qualquer profissional que trabalha na área da saúde. E não só quem fez faculdade da área da saúde. Né? Da pessoa que está ali na recepção do médico, na limpeza. Porque ela está frequentando ali lugares que são pessoas na sua momento de fragilidade. Então, eu posso sentenciar dizendo que o psicólogo é quase sempre repositório das dores do mundo? Não. Não? Eu diria que a gente cuida dessas dores. A gente dá espaço que muitas vezes a pessoa não tem em lugar nenhum. A gente tá ali para pegar na mão desse paciente e oferecer para ele
qualidade de vida, Sim. que Marsha Linehan, que é a fundadora, né? Ela criou a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Essa abordagem ele é para pacientes cronicamente suicidas, com comportamento autolesivo, né? Que se cortam, né? Padrão ouro, o que a gente chama padrão ouro, gente? É a abordagem com maior comprovação científica para pacientes com transtorno de personalidade borderline, que são pacientes muito sofridos, que geralmente chegam até a gente com um histórico de várias terapias. Sim. E ela descreve como o border como paciente que vive no inferno. Então, a minha função ali não é que ele chegue para mim e deposite aquele inferno que ele vive. Eu tô ali para ajudar ele a passar por ele e sair dele. Então, a gente no depósito, a gente bota e larga. Não, a gente não tá ali para só pegar. A gente tá ali para pegar isso e ajudar o paciente a reconstruir a relação com as suas dores, a lidar com as suas dores, a conviver com as suas dores e caminhar sem mim, né? Eu brinco que o meu trabalho é fazer com que o paciente não precise de mim. Não precisa. Agora, ainda me ficou a dúvida, aliás, é uma pergunta que eu anotei lá adiante, mas ainda não ficou bem claro essa coisa dessa terapia dialética. Onde é que está a distinção dela com relação às outras? Então, a terapia comportamental dialética, ela é uma terapia muito nova, né? Marsha Linehan, ela está viva ainda, ela que criou a terapia comportamental dialética. Ela tem esse termo dialética porque é uma terapia que, né, ela tem um foco ali na aceitação da realidade e ao mesmo tempo na mudança. As pessoas acham que a aceitação é, meu Deus, eu aceitei, sou passivo. Não. A gente precisa aceitar as coisas para mudar. Perfeito. Constatar o que existe e tentar mudar. Para eu poder mudar. Então, o movimento que a gente tenta fazer com o paciente é todo esse. E é uma terapia muito voltada para o trabalho com as emoções dos pacientes. Né? Tanto que pacientes que têm essa questão com as emoções muito vívidas ali, com uma questão, uma demanda, a gente trabalha mais a terapia comportamental dialética, que tem essa base mais das emoções. Sim. Né? Mas é uma terapia muito comportamental mesmo. Né? A gente tem um livro, né, que tem as habilidades, né, que são Mindfulness, que todo mundo conhece Mindfulness as pessoas falam muito da ansiedade, né? Sim. Que é você estar de maneira consciente, não julgadora no seu momento presente. Tolerância e mal-estar, que são habilidades onde a gente aprende a passar por situações difíceis, situações de crise ali, que eu não tenho como fazer, eu preciso lidar com aquela dor. Efetividade interpessoal, que são habilidades de efetividade, de comunicação, de ter um German, um Give, onde a gente vai ali passo a passo ensinando o paciente como se comunicar em determinada situação. E regulação emocional, onde a gente literalmente tem fichas, como a gente chama, de ensinando ao paciente sobre as emoções. Então, e é uma abordagem que ela foi feita, ela foi toda desenvolvida para tratar realmente pacientes cronicamente suicidas. Ok. O escritor americano chamado John Taylor Gatto escreveu que a gente só aprende verdadeiramente aquilo pelo qual a gente se interessa. Sim. Então, foi o que lhe aconteceu quando resolveu estudar o transtorno borderline? Sim. Então, antes de eu estudar o transtorno borderline, eu estudava ali mais ou menos o que chegava na clínica. Eu não tinha ainda me identificado dentro do mundo da clínica. Até que eu tive que aceitar que eu era border. Né? Eu tenho como eu brinco, eu tenho um combinho ali maravilhoso de transtornos mentais, assim, só fichinha, assim, só bem comuns, bem fáceis de lidar. E um trio deles é o border. Então foi um processo que eu tive que aceitar, porque o transtorno de personalidade borderline, as pessoas... Joguem aí no Google para vocês verem o que as pessoas falam. Falam coisas, um preconceito, coisas que não são legais de você ler. Sim. O border é manipulador, o border assim, é absurdo.
Então, eu mesma como psicóloga, que isso acontece infelizmente na área da saúde mental, tinha vergonha sobre isso, eu demorei muito para aceitar. Até que eu não tive o que fazer. Ou eu aceitava, ou minha vida ia continuar o inferno que era. Mas quando você constatou, não é? Quando você percebeu, você já era psicóloga? Já. Tinha alguns anos de formada. Eu tinha alguns anos de formada já. Então eu comecei a estudar pra mim. Porque eu já tinha alguns anos de formada, então eu já tinha aquele conhecimento que não era qualquer abordagem ali que iria dar conta, né, da complexidade, da gravidade do transtorno de personalidade borderline. E eu comecei a estudar. E eu passei pelo processo de transformação que a DBT faz. Eu digo que a DBT salvou a minha vida. E então eu decidi começar a trabalhar com pacientes borderline, através da DBT também. E assim foi também com transtornos alimentares. Eu tenho um transtorno de compulsão alimentar. Começando a estudar para mim, passando pelo tratamento, passando pela transformação que a psicologia pode, né, oferecer na vida do paciente, foi que eu decidi trabalhar com as duas coisas hoje. Perfeito. Antes de dar foco à sua especialidade, né, por assim dizer, comportamentos inadaptativos, devemos algum conceito para o que se chama normalidade, né? Já que a gente, né, está falando, estamos adentrando, né, esse território, né, de inadaptativos, né, determinados comportamentos, nós temos que primeiro conceituar o que é normal. Jesus do céu, tu gosta de umas perguntas difíceis, cara? Normalidade. Porque assim, Jorge, quando a gente vai considerar avaliar aquela pessoa, a gente precisa ver tantos aspectos. Vou te dar um exemplo da alimentação. Uma pessoa aqui no Brasil, nascida e criada no Brasil, sim, que come gafanhoto, é normal? Não. A gente vai ter um transtorno alimentar ali, vamos olhar. Mas se ele for para um país que isso é normal, não tem transtorno. Né? Então, assim, esse conceito de normalidade, a gente tem que ver muitos aspectos né? Mesmo ali para definir, principalmente cultural. Exatamente. Né? Mas assim, muito mais fácil a gente definir o que é transtorno. Porque a gente tem ali os critérios bonitinhos e a gente tem que olhar frequência e nível de sofrimento daquele paciente. Mas normalidade, assim, é um conceito muito difícil porque a gente tem que olhar a vida daquele paciente, a cultura daquele paciente. Bem relativo, né? Exatamente. Exatamente. Eu me lembro de um programa de TV, né, de humor, um quadro assim, de vários, não é, loucos, e quando uma pessoa olhava muito para um outro, e ele dizia assim, o que é que está olhando? Eu sou normal. Então, não é bem relativo. É um termo assim, bem relativo, de normalidade mesmo. Assim. Ok. Então, chegando até aqui, não é? Eu posso perguntar a você o que é borderline. O borderline ele é um transtorno de personalidade que vai afetar ali alguns aspectos, né? Onde a base é a desregulação emocional daquele paciente. Sim. Tem questões de autoestima, né? Tem questões, consequentemente, ali de relacionamento. É um paciente que tem uma hipersensibilidade ao abandono, sendo ele real ou imaginário. É um paciente um paciente que sente muito. Por isso que o border ele é tão intenso. Ele vai... Imagine aqui. Sabe aquele gráfico que a gente tinha de escola, que é com a onda? Todo mundo tem isso aqui, a onda vai e desce. Isso aqui é emoção, tá? Aqui é emoção e tempo. O border ele faz isso aqui. Então ele vai, a intensidade da emoção é muito maior e ele passa mais tempo lá em cima para voltar para o basal. Então as principais características do border é essa questão com o abandono, a questão dessa dificuldade da regulação emocional que termina afetando todos os aspectos ali
da vida daquele paciente. E é um transtorno de personalidade. Eu acho que fica uma explicação mais fácil para as pessoas entenderem, que não utilize tanto psicologia, como eu brinco, né? Sim, sim. Um outro ponto, Jorge, importante da gente falar quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline é o vazio existencial que esses pacientes têm, né? Vou falar um pouquinho como paciente, assim, é algo que é muito difícil da gente explicar em palavras, mas é um vazio que chega a ser físico. E muitas vezes esse paciente ele vai tentar ali preencher com coisas externas, né? E o que vai ajudar esse paciente a preencher ali? É ele entender o que é importante para ele. Ele entender o que é valoroso para ele. É construir o que a gente fala tanto dentro da DBT. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida conectada com o que é importante para você. Uma vida conectada com valores. Né? Então esse vazio ali é uma sensação. Eu lembro que hoje, graças a Deus, eu não sinto graças a DBT, mas chega a ser físico mesmo. Que não importa o que a gente vai tentar preencher isso, vai estar ali. Então isso é um sintoma também bem característico desses pacientes. E a origem tem a origem neurobiológica, social? Quais são as origens desse transtorno? Qualquer transtorno que a gente tem ali é multifatorial, certo? Nenhum transtorno a gente consegue fazer esse 2 mais 2 igual a 4. Claro. Marshall Linehan traz a teoria biopsicossocial, que é uma teoria que explica ali essa desregulação emocional daquele paciente. Onde a gente tem a questão, né, da vulnerabilidade, da genética que aquela paciente tem para sentir, né, as emoções de maneira muito mais intensa. E tem a invalidação que acontece, um ambiente validante, como ela chama, no crescimento daquela pessoa. Né? Então, digamos assim, você é uma criança, você aconteceu alguma coisa e você chora. Para. Você chora não, besteira. Aí você começa, por exemplo, a chorar mais alto. Mais alto. E mais alto. E mais alto. O que você vai aprender? E quanto mais alto você chora, aí você recebe o que você precisa. E quando eu falo que você precisa, é do básico do ser humano, de acolhimento, de ser visto. De respeito, né? Isso, não é só comida, não. Então a gente tem um ambiente validante onde essas pessoas geralmente precisam demonstrar muito mais expressar muito mais essa emoção. E aí ela aprende que é assim. Da mesma forma que a gente também pode ter essa desregulação onde o paciente ele não vai pro grito, ele vai internamente. Sim. Né? Ele desconecta de uma forma que é aquele paciente que quanto mais ele grita, mais ele é punido, então ele aprende que ele não pode expressar as suas emoções. Mas isso não quer dizer que ele não tem a desregulação e não tem um sofrimento, ele só não vai demonstrar. Então, quer dizer, a origem pode ser psicológica, biológica, traumas, tudo isso podem... Um todo, né? Um todo, é isso, né? a gente marcha atrás dessa questão para explicar ali a desregulação emocional do border, mas esse 2 mais 2 igual a 4 que a gente tem muito na ciência médica, a gente não consegue ter nos transtornos mentais. Sim. A gente sabe, né, assim, de alguns pontos que aumentam a vulnerabilidade para alguns transtornos. Né? Então, por exemplo, a gente tem o TARI. Se você for ler o TARI lá no DSM, que é o livro que a gente tem ali, tá engraçado isso. Tem um comportamento que é o bebê, que ele mama muito rápido, né? O TARI é aquele transtorno onde o paciente ele tem uma hipersensibilidade geralmente associada a experiências negativas com a comida. Então, muito associado ao autismo, né? Eu não como tal tipo de comida. E tem ali no DSM que um ponto que pode levar o paciente ao TARI, que não é 2 mais 2 igual a 4, é aquele bebê que come muito, muito rápido, que se engasga, né? E eu fiz, gente, eu acho que eu era assim. Que eu lembro de minha mãe falando, na primeira vez que eu li isso, eu fiz, mãe, eu mamava desse lado, se engasgava o tempo inteiro. Aí
eu fiz Jesus, tá aqui, ó. Tá Na aqui. origem. A primeira manifestação. É, uma das primeiras. Mas é isso, não é porque tem isso que isso vai desenvolver. Né? Então a gente tem transtornos que tem essa questão biológica mais, essa questão genética mais viva, e não é todo paciente que tem desregulação emocional que vai ter o borderline, né? Eu sei. É fácil identificar quem tem? Não. Então, é como eu falei, assim, o transtorno, diagnosticar transtorno de personalidade, ele é mais complexo ainda do que um diagnóstico de, por exemplo, uma depressão e uma ansiedade. Sim. Tem pacientes que eu brinco que é paciente de DSM, que é muito bonitinho ali, sabe? Sim. Mas essa não é a maioria, né? Como eu já trabalho com a DBT, pra mim, chega um paciente já com suspeita de. Na grande maioria, assim, 99%. Aí apenas você vai observar quais são as características que ele manifesta, que são do transtorno. Para saber se eu concordo ou não, porque eu posso discordar também. Exato. Né? O paciente pode ter ali traços do transtorno, onde ele apresenta alguns sintomas, mas ele não fecha de fato o diagnóstico. Mas o que não significa que a gente não vai tratar. Então, assim, mas, sendo bem sincero, Jorge, as pessoas olham em volta, né? TDAH. Né? Depressão. Não, gente, transtorno mental, gente, não é assim. Não pode sentenciar assim. Isso, exatamente. É muito difícil, né? Assim, então é bem complicado. Assim, claro que eu me formei em 2014, né? Eu tenho aí um caminho, né? Que algumas coisas eu percebo, às vezes, até sem querer. Né? Embora eu brinco que eu só analiso o que me paga, gente. Não vivo analisando todo mundo, não, mas salta algumas coisas. Mas você conviver com a pessoa, você tem que conviver muito com a pessoa para você ir parar e ter aquele olhar específico, exatamente. De falar assim, ó, é isso aqui. É como uma convivência, digamos, com um psicopata, né? Você precisa ter uma convivência mais frequente. Nem existe mais hoje, né? A gente usa antissocial, psicopata. Agora, qual assim o verdadeiro impacto dessas psicoterapias para aliviar ou curar, não sei? Então, dentro da psicologia da saúde mental, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão parcial total de sintomas, né? Remissão parcial, ali o paciente ele não apresenta alguns sintomas, e a remissão, né, total, o paciente ele não vai apresentar mais sintomas. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é personalidade. Não muda. Né? A personalidade da pessoa em si não muda. Mas, por exemplo, a gente vai ensinar esse paciente a regular as suas emoções, a não utilizar, a ter outras ferramentas para regular, para lidar com a sua dor, para lidar com as suas emoções, que não seja as tentativas de suicídio, comportamento de risco. A gente vai ensinar esse paciente a conseguir se comunicar melhor, porque as nossas emoções, elas estão o tempo inteiro com a gente. Tudo que a gente faz é porque a gente sente alguma coisa. As emoções, elas têm a função de nos comunicar alguma coisa e guiar o nosso comportamento. Então, se eu tenho isso desregulado, o resto toda a minha vida vai estar desregulada. Então, a DBT, ela não cura, mas ela ensina esse paciente a conviver muito melhor com esses sintomas. Então, por exemplo, o paciente, ele pode, como a gente chama, né? A emoção, ela vai, tem um momento que a gente chama de ponto de quebra. Entenda que quanto maior a sua intensidade emocional, maior a sua capacidade cognitiva. Então, menor a sua capacidade. Eu falei maior ou menor? Menor a sua capacidade cognitiva. Então, tem um ponto de quebra, que a gente chama, que é a partir daqui o que vai estar falando o impulso da emoção. Então, se eu tô na raiva, eu vou bater, eu vou brigar, eu vou quebrar tudo. Então, a gente, por exemplo, ensina esse paciente a usar as habilidades antes de chegar aqui. E se chegar, não piorar a situação. Não piorar. Né? Eu, por exemplo, tenho mais de ano que eu não tenho uma crise de desregulação emocional, de sentar, de chorar.
continuo sentindo muito, né? Mas hoje eu sei lidar muito melhor com minhas emoções, sei lidar muito melhor com todos esses sintomas. Então, eu não deixei de ser border. Eu sou border, eu continuo sentindo, né, as emoções de uma maneira mais elevada. Mas hoje eu consigo ter uma vida vigiada, mais controlada, né? Agora eu lhe pergunto, esse transtorno só acarreta, digamos, aspectos negativos? É possível trazer alguma coisa positiva, já que existe uma oscilação, não é, de sentimentos, de emoções? Então, transtorno é doença também, traz muito mais prejuízos. O ideal seria que a gente não tivesse. Sim. Porque o que as pessoas não sabem é que a felicidade, ela também pode trazer prejuízos quando ela é intensa e a gente não sabe lidar com ela. Perfeito. Mas, você sabe que pra mim, se eu pudesse deixar de ter todos os né, o transtorno de compulsão, né, eu sou bipolar também, se eu pudesse eu não teria nada. Mas hoje, graças aos meus transtornos, eu sou feliz na minha profissão. Eu consigo ter uma conexão com meus pacientes que é única, porque só sabe que, assim, o que é conviver com tudo isso, quem tem. Sim. E isso dá a empatia é diferente, essa conexão é diferente. Não desmerecendo os psicólogos que não têm. Eu queria ser deles, que esse transtorno me fez sofrer muita coisa. Mas já que eu tenho, uma das coisas que a DBT também ensina, por que não também olhar esse outro lado, né? Agora veja, porque tem um dos exemplos que se dá, né, de comportamento de borderline é que, por exemplo, no trabalho há momentos em que a pessoa, né, que tem o transtorno está bem, alegre e tal, e há momentos que ela se afasta, agride e tudo mais. Então, me ocorreu que tem momentos também que são positivos, né, que não são propriamente de dor, né? De dor é a mudança brusca, né, de um estado para outro. Mas aí, mesmo nesse momento que a pessoa está positiva, ela pode estar engajada em algum comportamento inadequado para ali, entende? Sim, sim. Porque a grande questão da gente definir se é um transtorno ou não é a intensidade desses sintomas e o sofrimento. Ninguém está numa emoção só, né? De fato, o border ele tem ali uma instabilidade de mudança de humor. Mas é difícil também você estar nessa instabilidade, porque às vezes você não sabe como é que você vai estar daqui a uma hora. E você não sabe como você vai lidar daqui a uma hora. Tá, eu tô bem aqui, ele é amanhã. Eu não tô bem. Então, a primeira vez que eu li, quando eu comecei a estudar a DBT, né, que eu decidi começar a atender pela DBT, e eu falei assim, e eu vi essa descrição de marcha que esses pacientes vivem no inferno, eu fiz, meu Deus, é a melhor descrição do que eu vivi antes da DBT. Porque é uma loucura na nossa cabeça, nas nossas emoções, a gente... E não sabe, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas não sabem lidar com as emoções por não saberem. Imagine uma pessoa que tem essa questão com as emoções, com as dificuldades, e afeta tudo, né? Afeta toda a vida, né? Toda a vida. Às vezes transforma a vida num caos, né? Às vezes não, é um caos. Um caos, né? E a DBT, a psicologia, o tratamento da saúde mental está justamente aí, para tirar essa pessoa desse caos e oferecer o que Marcha traz como uma vida que vale a pena ser vivida. Então, assim, a terapia oferece lenitivos, né? Apenas, né? Para minorar o quadro. Eu não digo só melhorar o quadro, Jorge. O conceito de uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida com sentido, é uma vida com valor. Sim. É uma vida que vale a pena, de fato, você levantar. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo que a DBT ela me salvou, porque eu não vivo mais aquele inferno emocional. Por exemplo, a psicologia, para mim, quando eu trouxe ela como algo que me define, é porque a psicologia ela entrou
dentro desses meus valores de vida. Por mais que eu esteja num dia ruim, por mais que eu não esteja bem, faz sentido para mim levantar e atender o meu paciente. E eu fico brincando com eles assim, gente, tá vendo que vale a pena? Porque você vê o paciente avançando, você vê ele saindo daquele inferno, você vê ele conseguindo coisas que antes não conseguia. E aquilo me move todos os dias. Né? Eu acho que todo mundo que fala comigo sobre psicologia, eu acho que vê meus olhinhos brilhando. E por que isso ganhou sentido? Porque eu sei que os meus pacientes passam. Eu sei o que era antes. E eu sei e eu vivo hoje o que é o durante e o depois. Então, é muito mais do que dar pequenas ferramentas. É mudar a vida da pessoa. Então, a gente pega pacientes que têm, como uma supervisora minha falou uma vez, Alice, o botão do suicídio aqui imenso, vermelho, qualquer coisa aperta. Para uma pessoa que não tem mais isso como opção. Para uma pessoa que acorda e consegue lidar com suas dores e com o sofrimento. Uma pessoa que não conseguia ter relações e começa a ter relações. Uma pessoa que não conseguia ter vida, ter metas e começa a ter. Agora sim, queria que você elencasse, né, os principais comportamentos daquele, né, que tem transtorno, né, de personalidade borderline. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, gente, não é porque você conhece alguém que tem esses comportamentos que você vai enquadrar num diagnóstico. Quem pode caracterizar isso como um comportamento de algum transtorno? Psicólogo, psiquiatra. Mas são pacientes, né, que têm uma questão muito voltada às relações no sentido de aquela pessoa é maravilhosa e daqui a pouco aquela pior pessoa do mundo. Tem explosões, né, de raiva, onde grita, briga, joga as coisas no chão, isso é uma crise de desregulação. Comportamentos ali contra a própria vida, autodestrutivos, né? Comportamentos, né, como a gente chama do se cortar, do se queimar, mas isso não quer dizer que todo paciente vai ter essas características, né? São pacientes que têm uma questão muito de sofrimento em relação ao abandono. Então, são pacientes que as pessoas de maneira muito errônea falam que são manipuladores. Mas são pessoas que têm, pro border, qualquer sinal de abandono é dilacerante. É uma dor que se torna física. É muito ciumento, cara? Pode ser ou pode sinal não. De abandono? Não, né? Pode ter, né? Um paciente border muito ciumento por isso, pode não ser exatamente muito ciumento por isso. Porque, embora a gente tenha ali as características, as apresentações, embora tenha coisas em comum, por isso que tem um transtorno, cada paciente vai ter as suas particularidades. Então, você tem pacientes que têm uma questão com o suicídio muito forte, você já vai ter pacientes que nunca se cortaram, e a gente relaciona o borderline, né? Sempre essa automutilação. Ali, exatamente, e não... são pacientes muito impulsivos, então são pacientes que podem ir para transtornos como uso de substâncias, comportamentos de risco como direção, né, imprudente. Tem as comorbidades também. São pacientes, quando a gente fala do transtorno alimentar, a questão da bulimia, justamente por essa associação com a impulsividade, tem característica ali, uso de substâncias. Então a gente tem uma gama, né, de comportamentos ali que podem apresentar naquele paciente, mas o básico mesmo é realmente a desregulação emocional. Quer dizer, a instabilidade emocional é comum. Isso, é a desregulação que esse paciente vai apresentar nas diversas áreas da vida dele. Né? E as relações são bem estáveis também. O paciente tem aquela melhor amiga maravilhosa, daqui a pouco já está com outra, e aquela melhor amiga não presta mais. Ok. Agora, qual é o papel dos familiares, não é? de amigos e colegas, não é? Nesse tratamento? Fundamental. É o familiar, é o amigo que está com o paciente no dia a dia. Eu estou com o paciente 50 minutos. E a minha relação com esse paciente é profissional. Por mais que eu tenha um carinho por esse paciente, ele vai viver com o familiar.
Então, o familiar, ele vai ter a função ali de validar esse paciente, de muitas vezes acolher esse paciente. Também, em muitos momentos, de chegar junto mesmo, de não deixar o paciente sozinho, de tirar objeto cortante do paciente, de abrir porta para o paciente não ficar só, se for um transtorno alimentar, de ficar de olho se o paciente não vai comer, vai para o banheiro, vomitar. Então, a família é muito importante nesse processo inteiro, porque a família precisa também aprender a lidar com esse paciente, como a gente precisa aprender a lidar com todo mundo, né? Então, esses pacientes costumam vir de famílias realmente que têm uma invalidação, famílias desestruturadas, e a gente precisa ali chegar juntos e fazer o que é possível. A gente precisa chamar a família que vai estar com ele. Então, parafraseando, a vigilância é o preço, né, da ajuda na cura, não é? Principalmente quando a gente fala de pacientes com ideação suicida. No trabalho também, os colegas, a ajuda também, não é? Se tiver uma relação de amizade, sem expor esse paciente, lógico que assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque tem um preconceito muito grande sobre saúde mental, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai recorrer, se o paciente autoriza isso, né? Se o paciente ele se sente à vontade de que alguém dali no trabalho saiba que ele está com ideação suicida. E não tá. Ok, como é que a gente vai fazer? Primeiro, ele tem condição de trabalhar? Porque a gente tem que avaliar isso também. Para a gente ter condições de estar trabalhando. Se ele tiver, como é que a gente vai fazer para que ele possa seguir o trabalho, mas ele não possa ter esse suporte? Mas se for, não chegar a esse extremo, né? For apenas momentos, né, de raiva, né, explosões de raiva, então, os colegas sabendo não podem ajudar por compreender que aquilo ali é uma doença, não? Pode, mas aí a gente tem que passar por essa questão do paciente autorizar isso. Autorizar, claro, né? Teria que autorizar. E assim, é importante que as pessoas, no sentido de compreender, mas isso não autoriza que o paciente trate ninguém mal. Claro. Né? Às vezes isso, exatamente. A doença, ela tá ali, mas isso não justifica que eu bata em uma pessoa porque eu estou numa crise de raiva, de desregulação emocional de raiva. Né? Uma coisa não justifica a outra. Por isso existe o tratamento para que a gente saiba lidar com isso. E a gente sim tem sessões com os familiares, a gente tem sessões, assim como um psiquiatra. Em alguns casos também, como eu trabalho com comportamento alimentar, com nutricionista, né? Onde a gente orienta essa família, a gente pega informações dos familiares sobre histórias de vida, como fazer, o que fazer. Então, a gente precisa da família. Importantíssimo, né? Sozinho a gente não faz nada, a verdade é essa. E como é que vem evoluindo essas técnicas de cura? Você observa a evolução e, ao mesmo tempo, pergunto que crítica você faz à sua própria atuação, né, utilizando essas técnicas que vêm ou não evoluindo? São duas perguntas. Sim. Então, eu trabalho com a psicologia baseada em evidências, né? Então, quando a gente fala da TCC, transtorno de personalidade borderline, seria DBT. Transtornos alimentares, né, que são ali os clássicos, anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar, tem um protocolo padrão ouro também, que é o da TCC. Então, acho que tudo tem suas limitações. Todo diagnóstico ele tem suas limitações. Acredito. E todo tratamento vai ter suas limitações, todo protocolo vai ter as suas limitações. Sim. E a gente precisa entender essas limitações. Sempre vai ter aquele paciente que não vai ser respondente. E a gente tem que ir para tratamento de segunda linha, de terceira linha. Então, eu acho que a crítica que eu tenho... Acho que a crítica que a gente faz da ciência, que a ciência ainda não tem as suas limitações, não dá conta de
tudo. Você tocou exatamente no que eu ia mencionar, que eu digo aqui, para não esquecer a expressão, eu digo, ainda aí devemos reconhecer que a ciência produz muitas verdades relativas. Deve ser bem modesta, pois é falha, e prudente, posto que manipulável. E a gente sabe, né, que a ciência não é deusa, como muita gente quer dizer aí. Não é? Sim, A ciência sim. muda, tem suas falhas, né, às vezes falhas clamorosas, terríveis, não é? Que às vezes é o próprio tempo que mostra essas falhas. Então a gente tem que ter essa noção crítica, né, daquilo com que lidamos. Né? Então essas terapias vêm evoluindo, Sim. né? Sim, a gente vem evoluindo, existem estudos, né, randomizados, não é qualquer estudo, não é um estudo de caso, Sim. né, são estudos robustos que comprovam a eficácia desses diagnósticos. Sim. Mas a gente precisa entender que não é todo paciente que vai responder aquele tratamento mais indicado. Vai ter o tratamento de segunda linha, vai ter o tratamento, né? E a ciência, ela está em constante evolução. Sim. Certo? Mas, assim, não é porque a ciência está em constante evolução que a gente não vai utilizar o que a gente sabe da ciência no tratamento. Porque quando a gente fala de protocolo, esse é mais indicado para tal transtorno, é porque existem estudos, é porque existe comprovação científica, e quanto mais próximo a gente trabalhar daquele protocolo, claro que com as adaptações necessárias, Certo. menor a chance de erro, menor a chance da gente fazer o que a gente não pode fazer com o paciente, que é piorar o quadro dele. Então, a ciência, ela tem suas limitações, porque a gente não sabe de tudo na vida. É humana, né? Tem muita coisa. Então, por exemplo, numa das aulas que eu vi semana passada, com um professor que eu admiro muito, que é o Felipe, ele falou exatamente isso. Desculpa. Que a DBT ainda não é padrão de primeira linha para compulsão alimentar, mas provavelmente vai entrar. Por que vai entrar? Porque os estudos estão mostrando que tem uma eficácia. Né? Uma coisa que as pessoas estão usando muito. Né? O CBD, o TH... Nem sei o nome, gente, que é o uso da maconha como uma medicação. Sim. Se você for pegar os estudos randomizados ali de fato, a gente não tem comprovação. A gente tem o quê? Uma indicação de que a maconha medicinal, ela vai ser vai ter efeitos positivos em tal coisa, mas por enquanto não tem comprovação de nada. E quando não tem comprovação de nada, a gente não tem efeito colateral, por exemplo, e as pessoas usam. Perfeito. Enfim. Deixa eu ver. Agora sim, como é que se pode orientar as pessoas, né, em busca de tratamento? Por exemplo, a rede pública dispõe de médicos especializados para tal tratamento? Na rede pública a gente tem os CAPs, tem os hospitais psiquiátricos aqui em Salvador, tem o CAPs, tem o Juliano Moreira, aqui da rede pública, e tem os particulares, né? Particulares tem o LIXE, tem a APSE. Então, como acontece esse trâmite ali no SUS, eu não sei, porque eu nunca trabalhei. Sim. Mas tem sim tratamento, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem as faculdades de psicologia, elas oferecem esse tratamento com estagiários. Você tem ali um valor bem simbólico, né, de às vezes R$20, R$50 por sessão. Sim. Então tem meios para que as pessoas tenham esse tratamento. Tem profissionais que fazem o atendimento social, né? Tem meios. Infelizmente, eu sei que a terapia, a saúde mental ainda é muito cara nesse país.
principalmente para a realidade brasileira. Perfeito. Né? Eu não sou hipócrita de dizer que não é. É muito caro. Aliás, a saúde como um todo no nosso país é muito caro. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Pois é, então você levantou a bola para mim, que é a pergunta que eu vou fazer. E no caso dos profissionais particulares, o valor é acessível? Depende. A atual tabela do CRP coloca como 275 valor mínimo e 400 e alguma coisa recomendado pela tabela do CRP. Sim. Né? Esse é o valor que o CRP recomenda que a gente siga. Mas você vai ter profissionais que vão cobrar valores diferentes. Mas assim, a gente precisa, falando um pouco como profissional, e paciente também, tá? Eu faço terapia. E eu reconheço que como paciente é um valor muito alto fazer terapia. Mas o investimento da gente como profissional é bem elevado também pra gente. E é bem complicado porque, assim, eu já trabalhei plano de saúde e às vezes é um caos. A gente sabe, né? Então, assim, a gente fica um pouco... Então, a alternativa que a gente tem, por exemplo, é justamente manter ali um horário, 2 horários, no valor abaixo do valor que a gente cobra normalmente para ter esses pacientes. É o que muitos profissionais fazem. Eu tenho 2 horários específicos ali para pacientes de valor social. Mas a gente não tem como fazer isso tudo, porque o investimento que a gente tem para ser psicólogo é muito alto. Então, é isso, sabe? A gente fica meio que entre a cruz... Né? Esqueci essa... Como é, Jorge? Entre a cruz e a caldeirinha? Esqueci. Entre a cruz e a espada, né? Entre a cruz e a espada. Agora, e qual o número mínimo de sessões? Isso depende do paciente, do caso dele? Como é? Não, gente. Então, os protocolos têm, né? Assim, os protocolos, quando a gente... ele fala 20 sessões, 3 sessões. Sim. Mas quando a gente vai para a prática clínica, não tem. Porque a gente vai depender do avanço do paciente. Então, assim, por exemplo, na DBT, a gente faz um acordo com o paciente de que ele fique pelo menos 1 ano com a gente. Por quê? Porque nesse 1 ano ele vai começar a ver as mudanças na vida dele. Mais mínimos, assim, em uma sessão. Então, assim, nos protocolos, a gente tem 13, 20, 24, né, até menos. Mas isso no dia a dia da clínica não funciona. Até porque esses protocolos, eles são feitos para fora do país, né? Então, a gente ainda tem que adaptar para a realidade brasileira. E assim... Vocês discordam desse protocolo? Tem momentos, tem situações em que há discordância com relação a esse protocolo? Porque, como você acabou de dizer, esses protocolos são feitos fora do país dentro de uma realidade específica. E esse protocolo, digamos assim, é norma, é imposto para demais realidades completamente diferentes. Eu não digo discordar, Jorge, que eu acho que discordar é você dizer que está errado de alguma forma. Mas quando a gente fala do atendimento psicológico, da psicologia, da terapia, tem um protocolo que eu não tenho que discordar ou concordar. Né? O que a ciência naquele momento traz com maior eficácia para o tratamento daquele paciente. Ponto. Só que a gente tem aí o raciocínio clínico. Esse raciocínio clínico não tem protocolo que vai resolver, vai dar. Então, assim, não é só chegar aqui, é isso aqui, você vai sentar e fazer isso aqui. Não, a gente tem raciocínio clínico ali para definir. Não é só aplicar protocolo, tem o mais importante que é o raciocínio clínico. Aquelas normas frias, né, distantes. Exato. Então, você tem que ver a realidade de cada paciente. Exato. É esse raciocínio clínico, essa individualização que a gente precisa fazer e que é o grande diferencial. Né? Porque se for para pegar protocolo, a gente tem os tratamentos de autoajuda que o paciente ele vai ali e faz. E mostra eficácia em alguns momentos.
Dentro dos males que infelicitam as pessoas, né, nesse século principalmente, né, de que modo você classificaria o transtorno alimentar? É um problema grande, né? Muito grande, muito complexo. Transtorno alimentar, gente, é um transtorno muito grave. E o que ninguém imagina é um transtorno que mais mata. Né? Dentro do DSM. E é um transtorno muito difícil de ser tratado. Não é fácil tratar um transtorno alimentar. E a gente está vivendo numa sociedade muito doente, muito maluca, né? Tem uma intervenção que eu faço para os pacientes que eu trabalho com transtorno alimentar, com comportamento alimentar, que são pacientes que têm essa questão com autoimagem, e a gente pensa, né, o que é bonito hoje, né? Uma coisa irreal. Para pessoas mortais, seres mortais que trabalham, que vivem. Sim. Né? E é uma pressão o tempo inteiro. A cultura da dieta, que é aquilo que é permitido e proibido. Você não pode comer um doce, você não pode comer um brigadeiro. Não tem. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente tem muitos pacientes que não chegam a ter um transtorno alimentar, mas tem questões ali complexas né, com o pé transtornado, uma relação disfuncional de fato com a comida, com sua autoimagem, e tão em sofrimento, então em busca nesse corpo que não existe. Eu falo com meus pacientes, eu falo gente, para e pense aí, eu com 35 anos, 20 anos atrás, quando eu tinha 15, 16, os lábios que eram considerados bonitos não eram os meus, eram lábios finos. Hoje eu tenho 35, as pessoas pagam horrores para ter um lábio mais grosso do que eu tenho. Então, pare e pense, eu só tenho 35 anos, então se eu fosse tentar me encaixar nessa loucura que é essa imposição dos corpos, do que é bonito e do que não é, eu já teria que ter tirado minha boca, botado minha boca, e só Jesus sabe o que seria daqui a 10 anos. E correndo o risco de que daqui a 10 anos voltasse ao status quo ante. Exatamente. Então, quando você pensa numa mulher bonita, que a sociedade pensa, Virgínia, gente, meus amores, quem tem aquele corpo? Quem é? Virgínia, não sei se você conhece, uma loura. Ah, sim, eu ouvi falando, tá no caso aí. Gente, quem é que tem aquele corpo? Ninguém, não, nem ela, gente. Ali tem lipoled, tem um monte de coisa, nem ela tem. Quer dizer, mas a indústria, quer dizer, impõe isso de uma maneira bárbara, né? E o pior é que as pessoas exatamente com transtornos desse tipo acompanham, né? Sim. Obedecem. Sim. E assim, o mais grave é que a gente tem profissionais que trabalham, nutricionista, nutrólogo, endócrino, que são esses profissionais que muitas vezes esses pacientes vão procurar primeiro. E esses profissionais, eles não sabem identificar minimamente transtorno alimentar. O que é que eles fazem? Pioram o quadro. Verdade. Que entra num modismo, né, estúpido. Eles pioram o quadro. Olha a loucura que a gente vê com as canetas emagrecedoras, gente. A loucura que foi, né? Assim, hoje a gente precisa de receita. E, na verdade, é uma medicação que, quando bem usada, é boa. Mas as pessoas querem usar para perder 3 quilos, 5 quilos. Transtorno alimentar, essa questão é muito complicado. Agora, assim, quando se pode dizer que alguém sofre desse transtorno alimentar? Aí vai depender de qual diagnóstico. Sim. Mas aí, quando a gente fala de transtorno mental, Jorge, básico, frequência do sintoma e intensidade do prejuízo na vida daquele paciente. Aí a gente vai ter que olhar qual o transtorno e a gente vai, né, ali tentando identificar, né? E quando a gente fala dos transtornos alimentares clássicos, né, que é o que eu trabalho, anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar, são transtornos que, como tem meio que
mesma base ali de formação, esse paciente ele pode caminhar entre esses transtornos. E podem ter apresentações que se parecem. Né? As pessoas não pensam, anorexia é só não comer. Não, mas a gente tem anorexia que pode ter uma crise de compulsão ali. E não é compulsão alimentar. Então, a base é essa. Mas aí a gente vai o quê? Tem um DSM, né? Lembrando que é o guia que tem ali todos os critérios, que orienta a gente a dar esse diagnóstico. E a gente vai investigando, fazendo anamnese, tem testes, né? Tem o diário alimentar, que é onde a gente coloca ali para o paciente colocar o que estava comendo, a quantidade, pensamento, emoção, com quem, para a gente compreender todo esse comportamento, tudo que está por trás desse comportamento, todo esse sofrimento que esse paciente tem, para ir fechar um diagnóstico ou não. Para aí a gente ir fazendo esse planejamento, mas enquanto isso está acontecendo, a gente já está olhando os sintomas e a gente já está tratando o paciente também. Né? Então, uma das coisas, eu acho que assim, eu aprendi rapidinho, que quanto mais eu estudo sobre como diagnosticar o paciente, mais coisa eu tenho para aprender e menos eu sei. Ele sabe. Né? Mas assim... Mas agora assim, na sua especificidade, né? Anorexia, bulimia e compulsão. Falemos. Bom, a anorexia é aquele paciente, eu sempre procuro falar, quando eu não estou falando com pares, de uma maneira mais acessível. Sim. Lembrando, gente, eu vou falar aqui de uma maneira mais acessível para que vocês possam entender, mas não é porque você conhece uma pessoa que tem isso, que você pode dizer, tem tal coisa. Tá suspeitando? Vai para o especialista. Principalmente quando a gente fala de transtorno alimentar, procure psicólogo especialista em transtorno alimentar, nutricionista especialista em transtorno alimentar e psiquiatra especialista em transtorno alimentar, tá? Quando a gente fala desses transtornos, não é qualquer psicólogo, nem nutricionista, nem psiquiatra que pode fazer. Então, de maneira bem básica aqui do que a gente está falando. Quando a gente fala, né, da anorexia, são pacientes que eles restringem a alimentação de maneira que a gente imagina ser impossível para qualquer ser humano, que tem uma questão muito forte com a sua autoimagem, onde por mais que ela esteja magra, ela vai olhar para si mesma e não vai se chegar dessa forma, que o comer se torna extremamente aversivo porque ela vai engordar. São pacientes que podem ter checagem corporal de fazer assim o tempo inteiro. São pacientes que têm... não são pacientes impulsivos, tá? São pacientes... Pense assim. A comida, o comer é uma necessidade de sobrevivência básica. Quando você fica com fome, você fica como? Como é que você sente, Jorge, quando você fica com fome? Fraco, treme até, sabe? Sem energia nenhuma, aí vem irritação, decorre disso aí, todo tipo de problema. Essas pacientes conseguem controlar isso. Essas pacientes ficam sem comer. Às vezes sem comer mesmo, às vezes é uma quantidade de comida. Quer dizer, a imagem que ela projeta assim, é deformada, ela se vê assim, sabe, como quem come muito? Pode, sim. Porque assim, a questão é que eu nunca... Eu preciso emagrecer para me sentir bem. Tem outras... São várias outras nuances quando a gente fala. Tem anorexia, onde a paciente pode sim ter episódios ali de exagero alimentar também. Mas são pacientes que têm um autocontrole, um controle... não são... ai, gente, eu esqueci a palavra agora. São pacientes rígidas, são pacientes muito ambivalentes no tratamento. Sim. Porque qual o maior medo delas? Comer e engordar. Qual é o que o tratamento propõe? Comer.
e ela precisa ganhar ela peso. precisa ganhar peso. São pacientes que têm questões médicas graves, porque se você não come... Claro, né? Você, as doenças vão aparecer. osteoporose, para de menstruar e tantas outras, né? Então o tratamento, ele tem, né, tem a introdução alimentar daquela paciente, onde ela vai introduzindo, ela precisa ganhar peso. Isso de uma forma mesmo, como você acabou de falar, com o acompanhamento de um profissional, porque não pode voltar a comer desesperadamente para recuperar. Pode né? matar a paciente. Pode matar, tem que ser voltar aos poucos. Pode matar. Quem sabe fazer isso? A nutricionista. Então, assim, e também esse tipo de transtorno, a pessoa que tem, adora academia, né? Exercícios excessivos. Não necessariamente. Né? Assim, quando a gente fala desses exercícios para esses pacientes, a gente fala de comportamento compensatório. É muito comum, sim, que essas pacientes utilizem uma atividade física como comportamento compensatório, a grande maioria. Mas eu não gosto muito de falar todo mundo, porque tem pacientes que podem ficar tão fracos que não vão fazer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado. A grande maioria, sim. E outra coisa também que eu li é que usam laxante, né? Quer dizer, isso aí deve ser uma bomba, né, para o organismo, né? Que já está fragilizado, debilitado. Em método compensatório a gente tem, né, que está mais característico na bulimia, mas tem atividade física em excesso, uso de laxante, diurético, provocar o vômito, qualquer uso de medicação ali que provoca emagrecimento, as canetas emagrecedoras. Então são métodos ali compensatórios. Não necessariamente significa que a pessoa fazendo aquilo ela vai deixar de engordar. Mas ali quando tem o desconforto emocional, ele é tão intenso que esses pacientes elas vão usar esses métodos para baixar aquele desconforto emocional. Né? Então, os transtornos alimentares têm uma questão com as emoções muito característico também. Então, quando a gente fala de anorexia, por exemplo, são pacientes que podem ter ali a sensação de que eu não tenho controle sobre muita coisa, mas eu tenho controle sobre a minha alimentação. São pacientes que, embora não querem comer nada, eles podem ser a cozinheira da casa. Né? Que sabem muita coisa, né, sobre a comida. Ambivalência com relação à alimentação, né? Exato, sabem muito sobre comida. Eu não sei muito, gente. Eu sei o básico para trabalhar. Quem sabe é a nutricionista que, né, eu converso com ela. Mas sabem muita coisa sobre a nutrição. Né? Lembrando que, assim, gente, eu estou tentando falar de uma forma que seja cada mais acessível para que vocês assim entendam e sim, tanto psicologias. E eu não gosto muito de generalizar, ou é dessa forma. Sim, a grande maioria vai ser assim, mas pode vir uma apresentação aqui bem diferente. Tanto que no próprio DSM, né, a gente tem transtorno alimentar não especificado, se eu não me engano, não tem lá, onde a gente não consegue encaixar. Então, uma classificação para coisa. Agora, me faz recordar uma cantora de um conjunto chamado Carpenter. Karen, se eu não me engano o nome dela. Excelente, uma das melhores vozes, não é, que já existiram no pop. Ela sofria de bulimia, morreu por conta disso. Tem foto dela, que é uma coisa assim. Você lembra aquelas fotos de Biafra da época, da fome na Biafra? Aquela coisa, aquela moça, então, é uma perda para a música, porque ela era uma cantora excelente. Quando a gente fala da bulimia, a gente fala de pacientes, né, que tem a restrição e tem o método compensatório. Aí a gente tem os laxantes, diuréticos, as medicações de emagrecimento, o vômito, diversos métodos ali que, para elas, a intenção é justamente colocar para fora ali o que elas consumiram de calorias. Mas a gente sabe que não significa que aquilo de fato é eficiente.
Então, são pacientes ali que vão, de certa forma, para a restrição e depois, né, tem ali aquele método, como o nome já diz, compensatório. São pacientes que não são, né, não são tão... tem uma impulsividade um pouco maior, sim, mas não tão característica como a compulsão alimentar, certo? E são pacientes que também podem caminhar, né, sair de um para outro. Sim. O tratamento dela, que a gente tem um tratamento, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o de primeira linha, é a TCC também, certo? Sim. A compulsão alimentar é quando a gente tem ali um episódio característico de compulsão. Isso vai definir... Gente, vamos lá. Compulsão alimentar não é você ir pro rodízio e comer demais. Isso é exagero alimentar. Há uma diferença? Existe uma diferença. Então, eu não lembro agora exatamente, mas tem a diferença no decímetro de calorias que a pessoa consome. Tem uma diferença muito característica, que é que a gente não pode deixar de olhar, a gente não pode deixar de avaliar quando a gente fala de compulsão, que é a sensação de perda de controle naquele momento. Então é muito comum que os pacientes cheguem para mim, eu tenho compulsão alimentar. Às vezes a maioria dos pacientes tem exagero alimentar. E a gente tem também aquela compulsão que hoje a gente fala que é a compulsão alimentar subjetiva. O paciente não tem aquela característica daquela quantidade imensa de calorias ali, sim, no curto período de tempo, tá? No DSM tem até, se eu não me engano, até 1 hora, 30 minutos, 1 hora, se eu não me engano. Mas tem aquela sensação de que eu não tenho controle sobre o que eu estou comendo. Então, essa é uma característica bem marcante que as pessoas... Quando chegam pra mim, é muito comum, eu tenho compulsão alimentar. Quando a gente vai olhar, é um exagero alimentar. E todo mundo exagera, tá? Todo mundo tem um momento de exagero ali. Outra característica também muito importante é a culpa que esses pacientes sentem após a compulsão. Então, a gente tem ali a quantidade de calorias, o tempo que essa quantidade de calorias é consumido, a sensação de perda de controle, e a culpa e o sofrimento intenso desse paciente depois, o que é terrível, da né? compulsão. A culpa. Quando a gente tem a bulimia, nesse momento é que muitas vezes esses pacientes vão para esses métodos compensatórios que eu estava falando anteriormente. Sim. Né? Não quer dizer que pacientes com transtorno de compulsão alimentar eles não tentem muitas vezes ali a restrição alimentar. Deixando muito claro, gente. Compulsão alimentar, você fazer restrição não é a melhor opção. Porque para esses pacientes não é que é 2 mais 2 igual 4, restrição igual compulsão. Não, não é isso. Tanto que a gente tem muitas pessoas que fazem dietas restritivas e não desenvolvem o transtorno alimentar. Mas para uma paciente que já tem isso, o risco é muito alto. Né? Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente fala de que se a pessoa já tem uma predisposição para ter um transtorno, basta ter uma dieta para essa pessoa desenvolver um transtorno alimentar. Então, é muito arriscado. E, gente, vamos ser sinceros, a dieta que a gente faz hoje, que a gente vê todo mundo fazendo, quem consegue fazer para a vida toda? Sim. Não faz. Então, assim, a gente pode dizer que esses transtornos alimentares são resultados, assim, de dores, né, de certos sofrimentos, de certas pulsões que provocadas atrás. Esses transtornos são consequência de condições, né, emocionais. É por aí. Dentro dos transtornos alimentares, né, desses 3, eu falo muito desses 3 porque são que eu tenho competência técnica, né? Os outros eu não tenho competência técnica para falar. A gente tem uma questão da desregulação emocional e tem um sofrimento muito intenso, sim, desses pacientes. São pacientes que sofrem. E pensem aí numa coisa, assim, a alimentação está em tudo na nossa vida. Tudo.
a alimentação, de estar aqui, o que foi que você, né? Qual foi a primeira coisa que foi oferecido para mim? Um cafezinho. Isso é comida. Quando a gente tá feliz, a gente faz o quê? Quando a gente comemora, a gente come. Come um doce. Come doce. A gente vai pra comemoração, é doce. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles deixam de ter momentos importantes para não comer. Uhum. Eles deixam de... são julgados o tempo inteiro. Porque come demais, né? Então, é um sofrimento muito grande. Muito grande. E é difícil também, não só... Qualquer transtorno mental, assim, não vai ter o sofrimento do paciente e o sofrimento familiar também, né? As pessoas que estão ali à volta também vão sofrer de alguma forma. Então, imagine o desespero de você ver, né, o seu filho, a sua filha, porque homem também tem transtorno alimentar, tá? Homem também tem transtorno de personalidade borderline, né? A maioria dos diagnósticos são feitos em mulheres, mas homens também têm transtornos alimentares. É importante a gente frisar isso. E não tem classe social também, não tem etnia, não tem nada em relação a isso. E voltando, né, Jorge, a questão dos familiares, eles sofrem muito também. Imagine você... O que é que você aprendeu sobre comida? Qual a importância da comida que você aprendeu a sua vida inteira? A importância da comida é você alimentar o seu corpo, sua sobrevivência, né? Você continuar. Ou seja, você não vive. Agora imagine seu filho sem comer. Sem comer. Se negando a comer. Não comendo de jeito nenhum. E você vendo ele ali defiando, porque são pacientes que eles vão defiando mesmo. Claro que isso atinge a todos, né? Os familiares. Imagine o desespero desses familiares. Né? Então, sofre toda uma família. Né, é um transtorno que a gente precisa chamar a família também, orientar essa família também, porque ela precisa fazer parte desse tratamento. Sozinho a gente não faz nada. É verdade. A gente não faz nada. É um recado muito importante. Isso vale para qualquer pessoa. A gente não comenta sobre o corpo alheio. A gente não comenta sobre o cabelo alheio, o nariz alheio, se tá gordo, se tá magro. Se a pessoa engordou, ela sabe. Se a pessoa emagreceu, ela sabe. A gente não sabe o que tá acontecendo na vida do outro. Às vezes o outro tem uma questão muito grande com isso. E você vai ali e vai ativar um sofrimento muito intenso. Então, não comenta. Não comenta. Não comenta nem se emagreceu, se engordou. Né? A pessoa sabe. Isso é importante a gente entender, né? Às vezes a pessoa sabe. Sincericídio, né? Aquela coisa de que acha que tem que falar tudo e não sabe qual é a particularidade, né? O que vai na alma da pessoa, né? No corpo. A gente pode estar piorando um quadro que você nem sabe que existe. Às vezes a pessoa nem ela mesma sabe que está ali existindo. Ela só sabe que está doendo, que está sofrendo. E se você, né, de alguma forma se identificou com uma coisa que a gente está conversando aqui, procure terapia, procure psiquiatra. Perfeito. Não está dando conta da vida, seja por qualquer razão, procure ajuda, gente. Eu sempre falo para os pacientes que fazer terapia é um ato de coragem, na verdade. É muito mais corajoso do que eu, que estou ali no meu lugar de conforto, conduzindo a sessão. Eu não vou entrar nas minhas dores, eu não vou... eu vou estar... Tudo que eu falo até na minha vida, tem uma intenção e eu vou até onde não me incomoda. Nem sempre a própria pessoa pode resolver, né, os problemas que apresenta. Então é necessário recorrer a um profissional, né, para ser convenientemente ajudado. E se você segue pessoas nas suas redes sociais que você se compara, que faz você se sentir mal, pare, gente. Pare. A gente não precisa se encaixar em determinados padrões. Vão ter pessoas que não vão se encaixar em determinados padrões. Ponto. Não vai. Pessoas normais não vão ter um corpo de pessoas como as Kardashian, como Virgínia, né, como quem tá no BBB. Não vai. A gente tem uma vida que a gente não permite muito isso. Cada um é o que é. Exato. Eu, por exemplo, eu nunca vou ter um corpo de modelo, de Gisele Bündchen, não vou. O meu perfil
não condiz com isso. É um processo de aceitação. Então, se você segue esse tipo de pessoa e você se sente mal por isso, para de seguir. Siga pessoas com corpos reais, tendo em mente que o que a gente coloca nas redes sociais é isso aqui. E geralmente verdade. não são as nossas dores, nossos momentos difíceis. Não corresponde à realidade, né, de cada um. Exatamente. Ali todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é must. A vida é linda e maravilhosa. Então, para a gente chegar ao final, então, em razão de suas observações, né, do comportamento pessoal e de semelhantes, podemos dizer que somos largamente otimistas ou pessimistas? Caramba, eu acho que hoje as pessoas estão mais pessimistas do que qualquer outra coisa. Eu acho que também a gente está tendo acesso mais a recortes ruins do mundo. Você liga uma televisão, a gente vê um banho de sangue. Né? Então eu acho que as pessoas estão mais pessimistas. As pessoas estão mais desacreditadas nas outras pessoas, em boas ações. Mas não é porque que a maioria das pessoas estão assim que a gente significa que a gente precisa ver a vida assim. Sim. Cabe a gente escolher, cabe a gente, embora a gente tenha até um Instagram, que eu esqueci agora o nome, né, do termo ali, que mostra pra gente tal coisa, como é o nome, gente? Esqueci já, que fala. Que a depender do que a gente vê no Instagram, o Instagram escolhe o que a gente vai... Inteligência artificial, não? Tem um nome específico. Algoritmo do Instagram. O algoritmo. Lembrei. Sim. O algoritmo do Instagram, ele vai ali escolher o que vai jogar pra gente. Sim, claro. A gente pode treinar isso. Né? Não. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos meses e desfiz recentemente com a questão lá do Rio, pra quem não sabe, né, a gente tá gravando aqui poucos dias antes da mega operação no Rio, e eu já desfiz, já voltei a fazer. Eu parei de ver jornal, eu parei de ver essas páginas do Instagram que falam de... Eu sigo 1 ou 2 páginas ali de jornalismo, de jornais, né, que falam de notícias, né, que acho que umas 2. Por quê? Quando você liga os jornais na televisão, quando você segue um determinado perfil ali da rede social de notícias, a maioria vai falar de quantas mortes teve, da operação de não sei o que lá, de facção de não sei o que lá, de gente que foi... A gente não tem acesso a coisas boas e acontecem coisas boas na... Eles cultivam o mal, o negativo, não é? Para poder lhe debilitar, lhe botar para baixo, sem ânimo para nada. Não estou dizendo para você viver a par do mundo. Não é isso. A gente precisa, né? Eu não sei dos detalhes. Eu brinco com as meninas do salão que eu faço toda semana. Eu falo, gente, eu não preciso. Vocês estão aqui me atualizam de todas as mortes aqui, porque vocês sabem de tudo. Né? Sabe, todas a fofoca dos famosos e tal, mas não é que eu viva a parte disso. Eu sei que o mundo tá perigoso. Eu sei o quanto Salvador tá muito mais perigoso do que estava 1 ano atrás. Eu mudei determinados comportamentos. Antes eu passeava com minha cachorra, descia a rua com minha cachorra até 7 horas da noite. Hoje escureceu, eu pego o carro, porque eu sei que é muito perigoso eu descer com ela sozinha. Eu sei, eu não estou fora da realidade, mas por que eu vou ficar vendo isso em detalhes? Eu vou mudar isso? Não vou. Eu vou me desesperar, eu não vou sair na rua. Transferindo o caos para dentro de você. Exato. Então, não é que eu escolho ali também ver as coisas boas da vida. Verdade. E você falando aí do pessimismo, me lembrou uma frase que diz, italiana até, sono pessimista con la ragione, ma ottimista con la volontà. Então nós somos
pessimista com a razão, na medida em que a gente examina tudo isso, né? Mas otimista com a vontade, né? De mudança, né? De transformar. E a última pergunta. A vida lhe proporcionou as cores com as quais você sempre sonhou? Eu digo pra você que eu tô batalhando por essas cores. Eu tô batalhando por elas. Eu acho que hoje eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha antes. De novo, eu acho que quem me conhece deve estar cansado de ouvir isso. A DBT salvou a minha vida. Antes eu sobrevivia, eu não vivia. Então hoje eu tenho a capacidade de batalhar por essas cores. Eu acho que dificilmente a vida vai te dar todas as cores que você quer. Você que tem que fazer isso acontecer. Fazer a sua aquarela. Fazer a sua aquarela. Então eu acho que eu tô batalhando. Eu tô muito mais perto do que eu estaria antes. E isso graças à psicologia, graças à psiquiatria, graças aos profissionais que me acompanharam, graças à minha dedicação, porque profissional nenhum faz seu tratamento por você, viu, gente? Não adianta você comparecer à terapia e não fazer o que a gente combina durante a semana. O seu tratamento é a sua responsabilidade. Então, graças a tudo isso, hoje eu sou uma pessoa diferente e eu posso batalhar pelas minhas cores. Ok, gente. Acabamos, não é, de conceder a vocês essa bela entrevista com a admirada psicóloga Ada Cristina de Miranda. Um grande abraço e até lá.